questão aí. Eu acho que você deve ter errado, né? E agora, será que você sabe a resposta? Dá uma lida aí. Será que sua resposta tá certa, tá errada? Você tinha Hum, energia, né? não sei. Bem, lembra do que eu falei ontem? Ontem eu falei que grandezas vetoriais são aquelas que você precisa de direção e sentido. E aí, energia tem direção e sentido? Não. Realmente, não tem. Por isso a sua resposta estava certa, né? É isso, pô, você estava certa. Você ganhou um pontinho aí. Beleza. Vamos para a próxima. E o ponto que você ganhou na prova foi aqui, né? Que é estranho, porque você não foi tão mal. Você sabe a matéria, não tem que ter ido tão mal na prova. Por que que você acha que foi mal na prova? Não sei. Eu acho que eu não sabia, tipo, eu não sabia muito bem. Depois que eu estudei, e aí entendi um pouco. E essa aí? Essa aí eu tentei fazer, mas não deu certo. Não tem ideia? Uh-uh. Vamos ver. Qual que é o problema dessa questão aqui? A gente tem duas forças, só que a gente está falando de possibilidades de resposta aqui. Você colocou zero, mas não tinha como dar zero. São duas forças diferentes, né? Não tem como dar zero isso. Então, a questão é, um possível valor dessa soma leva muitas coisas em consideração, né? Vamos supor que a força maior, a F2, é para cá, por exemplo, para a direita. Quem é que me garante que a F1 também é para a direita? Não precisa ser. Ela pode ser para cá, 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 para todas essas direções, entendeu? Uhum. Então, um problema como esse, eu já vi que é a segunda vez nessa prova que o teu professor pede um problema como esse, ele está interessado que vocês entendam a força máxima e a força mínima que pode surgir da junção dessas duas forças. Eu falei para vocês sobre isso na aula passada, né? Que a gente podia se imaginar empurrando um objeto para o mesmo lado ou para lados contrários, lembra? Quando a Uhum. gente empurrava para o mesmo lado, as forças se somam. Se a gente empurra para lados contrários, exatamente contrários, tipo para a direita e para a esquerda, né? Exatamente contrários, elas se subtraem, beleza? Então, a maior força possível ocorre quando as duas estão para o mesmo lado. 15 e 12 para o mesmo lado. Então, elas se somam diretamente. A soma aqui, né, vai ser igual a 15 mais 12, que é 27. Concorda comigo? Ai, é 15 e 10. Ah, tá. Tô pensando besteira. Então dá 25, concorda comigo? Uhum. Então significa, tu tem que ter entendido aqui o seguinte, a força maior possível que vem dessas duas juntas é 25 newtons, certo? É Uhum. maior. Então não tem como dar 30. Não é 30, ok? Faz sentido ou não faz? Não, porque não é 25. Eu tô te dizendo que não tem como dar 30 a resposta.
Esse ali é de Tá. errado, entendeu? 30 não. Então já excluímos o 30 como resposta. Uhum. Agora vamos fazer a situação contrária, a situação da força mínima. A força mínima vai acontecer quando uma força estiver apontando para um lado e a outra para o outro lado. Elas vão ser uma contra a outra, elas vão se subtrair. Né? É a situação onde tu vai ter a menor força resultante possível, porque a força resultante é a soma das forças, mas é levando em conta o sentido. Se uma está para a direita e a outra está para a esquerda, a gente sabe que tem que subtrair. O professor costuma fazer isso na escola. Então é 15 menos 10. Então a menor força possível aqui vai ser 5 newtons. Quando uma aponta para um lado e a outra para o outro, elas se subtraem das 5. Então, nessa condição, não tem como dar uma força menor que 5. Não tem como. Tudo bem? Uhum. Então não pode 0, não pode 2, não pode 4. A única força que pode ocorrer é 12. 12 newtons. Só que isso vai ocorrer quando, né? Quando uma tiver para um lado e a outra tiver tipo perpendicular, assim com algum ângulo, entendeu? Com algum ângulo assim. Quando tiver algum ângulozinho. Daí vai fazer toda aquela somas de vetores lá e daí vai dar 12. Beleza? Então eu Beleza. posso ter certeza que o máximo é 25 e o mínimo é 5. Beleza, então, olha, é a segunda vez que ele cobra isso na prova. Portanto, é muito provável que ele cobre de novo, né? Muito provável. Então tem que entender esse conceito de um possível valor. Um possível valor está sempre entre o maior e o menor. Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Mandar pro menino lá as coisas. Beleza, agora você pode dar uma boa lida na 10 aqui e dizer alguma resposta, hein? É para refletir um pouco. Agora você tá boa na matéria. A. Vamos ver. O móvel percorre uma trajetória não retilínea, todavia com movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, significa que a velocidade é constante, apesar de não ser reto. Em cada instante da trajetória, é correto afirmar que. Daí você está me dizendo que os vetores da aceleração e da velocidade são perpendiculares entre si. Pô, ele está querendo afirmar uma questão teórica bem complicada aqui. A gente não falou em nenhum momento de aceleração até agora, né? E do nada ele vem com aceleração. Complicado isso aí. Porque um movimento uniforme, cara, pode ter muitas situações. Vamos ler todas as opções e ver alguma que faz sentido. O movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, mas isso não significa que não tem aceleração. Pelo menos algum valor de aceleração. Porque, por exemplo, num círculo, né, você tem um movimento uniforme. É o tal do MCU. Só que todo movimento circular uniforme, a gente chama MCU, todo movimento circular tem aceleração. A tal da aceleração centrípeta. Lembra do professor falando de aceleração centrípeta? Lembro.
Ah, isso é bom, porque eu preciso saber o que você já viu na escola e tal, para ver o que ele tá querendo cobrar com essa questão aí que é um pouquinho mais diferenciada. Movimento circular uniforme, de fato, a velocidade é sempre tangente à aceleração, mas não posso afirmar que todo caso onde tem movimento uniforme é assim. Então vamos ignorar por hora a resposta A. Apesar que foi um bom chute, tá? Os vetores de aceleração e velocidade formam um ângulo de 30. Isso é muito arbitrário, não tem nada a ver. Os vetores de aceleração e velocidade são paralelos entre si. Não necessariamente. Aqui, por exemplo, foi a opção que você colocou, né? Aqui, por exemplo, a velocidade está para cá. Esse é o vetor velocidade. E o vetor aceleração está para cá. Eles fazem exatamente 90 graus. Ou seja, eles não são paralelos. Retas paralelas são retas que têm a mesma inclinação. Esses vetores não têm a mesma inclinação. Um está para cá, outro está para cá. Então eles definitivamente não são paralelos. Mas o movimento que essa bola está fazendo aqui, esse ponto vermelho, é um MCU. Então tá errada essa afirmação. Bem, os vetores de velocidade e aceleração apresentam um ângulo que varia de 0 a 90. Essa já é uma resposta interessante. A velocidade vetorial é nula, nada a ver. Se ele está se movendo, tem que ter velocidade. Essa aqui também não tem nada a ver, porque 30 graus é completamente arbitrário. As respostas certas poderiam ser A ou D. Né? A ou D. Agora, o único movimento uniforme que existe fora de uma reta é o circular? Não. Definitivamente não. Nada impede que tu tenha um movimento com velocidade constante parabólico. Quem impede de tu pegar um carrinho com a mão e empurrar ele sempre com a mesma velocidade nessa parábola aqui? Nada impede. E a velocidade não precisa ser aqui sempre perpendicular uma à outra. Tu colocou a resposta A. O professor disse que a resposta é A em algum lugar? Ele falou que era A na correção. Então tá, né? Se ele tá dizendo que é A, é A. Mas eu não parei para pensar nisso, não. Então, ele tá dizendo que é A, significa que se tu tiver um corpo aqui nessa parábola, indo nessa velocidade, vai sempre ser 90 graus aqui. Tá bom, se ele diz. Então a resposta é A. Agora o motivo, você pode lembrar do círculo, então. Curioso, não sabia dessa. Novidade até para mim. Essa aí pegou pesado, professor, hein? Caramba, não sabia dessa. Já vi um desenho outro com isso, mas eu não tinha certeza que era sempre 90 graus. Mas que legal, aprendi uma coisa nova aí. Ou relembrei algo novo. Eu acho que eu vi isso na faculdade uma vez. Quando cai uma questão dessa aí, lembra do círculo, tá? É obrigado a ser 90 graus assim. Porque o que vai acontecer se não tiver uma aceleração, pelo menos, né? Imagina um carro fazendo uma curva. Uma curva é tipo isso aqui, né? Isso é uma curva. Se não tiver uma aceleração jogando ele para o centro da trajetória, ele vai sair pela tangente. E o carro vai bater, né? Então por isso que a gente fala que o carro bateu saindo pela tangente numa curva. Ele não conseguiu fazer a curva. Isso que significa não conseguir fazer a curva. Não tinha uma aceleração apontando para o centro da curva. E daí. Aqui é meio que decorado, tá? Não tem muito o que fazer. Eu acho que acabou as contas. Ah, não, tem mais uma aqui. Dessa vez sim olhar a correção do professor, tá? Senão perde a graça. Tá. A gente quer fazer simplesmente uma soma de vetores aqui. Consegue ver bem ali os quadradinhos? Uhum. Lembra que soma de vetores, muitas das vezes,
é fazer Pitágoras, né? Então verifica bem aí Pitágoras, tudo bem? Tá, Dá uma tentada, mas faz um desenho bonito para eu poder avaliar como é que tu vai escrever amanhã na prova, tá? E me manda uma foto, pode ser? tá. Nem, bem, não queria atrapalhar tua mãe essas horas, mas tu pode mandar, não sei, no meu e-mail ou no meu WhatsApp. Vou no banheiro rapidinho, tá? Beleza. E aí, senhorita, como estamos nessa continha? Tô tentando. Uhum, ele tá pedindo o vetor A mais B mais C, né? Então tu, bem, como eu faço esse tipo de conta, né? Eu tenho uma regra. Claro, não é minha, né? Isso é uma regra que existe na matemática. Regra de soma de vetor. É somar, é juntar, vamos dizer assim.
cabeça de um com o rabinho do outro. Por exemplo, a gente quer somar o vetor A com o vetor B. Esse aqui é o vetor A, certo? Esse primeiro aqui. Oh, caramba. Aqui. Esse é o vetor A. O vetor B é um vetor igualzinho, só que é virado para o outro lado. Então, pela regra, rabinho de um na cabeça do outro, eu tenho que pegar aqui o vetor B, né? O rabinho é essa parte aqui, ó, de cima. Colocar na cabeça do vetor A. Por enquanto, a soma dele está assim. E agora eu tenho que pegar o vetor C, que aponta para baixo, e colocar na cabeça do vetor B. O rabinho do vetor C, que é essa parte aqui. E, finalmente, a soma disso tudo vai ser juntar o rabinho do primeiro com a cabeça do último. O primeiro era o vetor A. O rabinho dele está aqui. O último é o vetor C. A cabeça dele está aqui. Então, a soma vai ser simplesmente isso que eu acabei de desenhar. O próprio vetor C. Porque como o vetor A e o vetor B são vetores paralelos, mas têm sentidos contrários, eles se anulam, ok? Vetores iguais com sentidos contrários se anulam. É que nenhuma pessoa está aplicando uma força para a direita e uma outra pessoa com a mesma força para a esquerda. Vai anular. Então sobra só o C. E o vetor C ele tem claramente 4 unidades. Na verdade, ele tem 4 quadradinhos, né? 1, 2, 3. 4 quadradinhos, claramente. 1, 2, 3, 4. O vetor U tem 2 quadradinhos. Então, tem quantos vetores U dentro do vetor C? 1, 2. Concorda comigo? 2, 1. 2U. Por isso que a resposta aqui estava certa. 2U e sua orientação vertical para baixo. Tu tinha acertado na prova? Boa, parabéns. Não era uma questão tão trivial assim, não. Tá bom. Vou fazer a próxima. Continua sendo de vetores. Tem alguma questão que a gente viu hoje que tu queira rever? Quer dizer, desculpa, ontem que tu queira rever? Rever? A gente pode fazer depois que terminar essa aí. Esse 12 seria a mesma coisa que o de cima? Sim. 12, mesma coisa do de cima. Tu quer dizer só soma de vetores, tu quer dizer, né? É, porque, tipo, os 4 vetores são iguais, só que com sentido diferente. Certo. Mas a questão é o seguinte, né?
De fato, o A e o B, quando somados, dão zero. É, eles dão zero porque eles são mesmo módulo, só que sentidos contrários. Mas se eles têm módulos iguais, como tu mesma falou, por que que a resposta A está errada? Ah, tá errada? Sim, a está errada, certo é a B. Desculpa, a certa é a C. A certa é a que você assinalou, a de baixo aqui. Essa é a certa, parabéns, você acertou. Mas por que que a A está errada, então, já que eles têm todos os módulos iguais? Porque é sentido diferente, não é? Perfeito. Na verdade, tu quis dizer direção, né? É, direção. Né? Um tá na vertical e outro na horizontal, as direções são diferentes. É. Beleza. Que mais, minha amiga? Por que que a... Bem, se de fato a C tá certa, ou seja, a soma dos dois é igual a zero, por que que a B tá... Por que que a B tá errada, então? Que para somar e dar zero, A tem que ser igual a menos B, né? Mas como queria ficar menos B? Bem, porque um vetor igual, mesma direção, só que sentido contrário, é um vetor negativo. Então, no caso, a B também está certa, porque se a C é verdade, a B é obrigatoriamente verdade. Passa esse menos B para outro lado. Ele está negativo, né? Passa ele Uhum. lá para o ladinho do A, não vai ficar A mais B igual a zero? É. Pois é. A questão é o seguinte, eu não sei se tu reparou, mas ele está pedindo a alternativa incorreta, entendeu? Hum. Ele não está pedindo a alternativa correta. A B está correta, a C também está correta. Estão todas corretas, menos a A. Menos A. Menos a A. Beleza? Beleza. Beleza. E aí, das questões de ontem, alguma coisa? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí. É que com você explicando ficou fácil, hein? Não tenho mais dúvida. Ô, não fala isso, porque hoje surgiu umas dúvidas aí de coisinhas parecidas com ontem. Mas muito obrigado. De toda forma, vê alguma questão meio estranha assim que tu acha que não conseguiria começar por qualquer motivo que seja. Tá. A 6, talvez. Beleza? Beleza. Uhum. Deixa eu pegar as 6 aqui. Vamos fazer que você o faça o máximo possível para eu poder observar todas as dúvidas. Ah, sim, sim, sim. Essa aqui é cheia dos detalhes. Deixa eu pegar ela bonitinha aqui. Beleza. Deixa eu pegar outro gráfico aqui, que ajuda bastante a fazer a conta. Tá bom. Ó. Infelizmente eu tenho que pedir para tu começar e tentar fazer o máximo possível, tá? A hora que tu bugar, não olha o que eu fiz, não olha o que o teu professor fez, tenta fazer sozinha, tá? Tá. Beleza? Puxa da memória o que que significa escalar, vetorial, né? Eu fiz bastante desenho, tenta lembrar do que eu falei. Se tu treinar isso de puxar pela memória, vai conseguir lembrar na hora da prova também.
Como que faz a B mesmo? Tem que fazer velocidade é igual a ΔS sobre ΔT? Isso. Essa é a equação da velocidade média, né? Eita. Pronto. Ah, que legal. Deu quanto aí, me diz? A é escalar, né? E aí a B deu. Calma aí. Acho que deu 8. Calma. Que aí a C. A C eu não fiz ainda. Para fazer a B, você pegou qual o valor ali de deslocamento? Como assim de deslocamento? É, porque para fazer a B você teve que fazer deslocamento dividido por tempo, né? Uhum. E qual foi o deslocamento que você usou? Qual foi a quantidade de quilômetros que você usou? 39. 39 quilômetros? Mas onde que tem Não, era 39 quilômetros? 5,3 quilômetros. E aí Isso. 39 minutos dividido por 60. Ah, para passar para horas, né? Isso aí. Uhum. Beleza. Agora na C, tá falando sobre velocidade vetorial, né?
Deu 12,84 quilômetros por hora. 12,84 quilômetros por hora, isso mesmo. Você pegou aquela quantidade de deslocamento por meio do Teorema de Pitágoras, né? Uhum. Perfeito, ó, você conseguiu fazer sozinha. Caramba, que legal. Beleza? Então, vê outra aí. Outra. Pode ser 7 também. A 7? Do barco. Qual que é o probleminha na 7? O barco é da cidade que o barco passa, que tem a correnteza. Mas o que que tu não entende direito nesse enunciado aí? Então, Será que você consegue começar pelo menos a questão? vamos tentar, calma aí. Ó, tipo, eu tava fazendo aquela conta velocidade é igual a delta S sobre delta T, mas o delta T eu coloco o quê? Certo, será que a gente tem que usar isso? A primeira coisa aqui é uma afirmação teórica, né? A velocidade do rio não interfere no tempo de viagem do barco entre as duas cidades. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro? Não interfere, realmente. Perfeito. Primeiro, está certíssimo. O tempo que o barco demora para descer o rio é 250. Para encontrar o tempo, você tem que ter o deslocamento e a velocidade, né? Se a gente está interessado no tempo que ele demora para descer o rio e tu acabou de afirmar que o fato da correnteza jogar ele para direita, né, no caso, não interfere no tempo, então é só utilizar a velocidade do barco, né, para encontrar esse tempo. Lembrando que velocidade é igual ao deslocamento por tempo, não é mesmo? Tu quer encontrar o Uhum. tempo. Então, se tu quer encontrar o tempo, tu pode simplesmente jogar a velocidade, o deslocamento que ele fez e encontrar o tempo. Né? Tá tudo aí no enunciado. Tu quer o tempo, tu não vai jogar o tempo, tu quer encontrar o tempo.
Vê se tá certo. Eu consegui fazer, deu 125 segundos. Você fez como? Coloquei 6 mais 8 que dá 8. Não, 6 mais 2 que dá 8. Aí eu fiz 6 mais 2 que dá 8. Onde? Por quê? porque a velocidade da água mais a do barco. Não. Aí eu fiz 1000 Você dividido acabou de por 8. afirmar na questão um que a velocidade do rio não interfere no tempo da viagem entre as duas cidades. Então tenho que fazer 6 menos 2. Mas onde que tem 6 nesse enunciado? Não, é 5 menos 3. Eu falei errado. Não, mas se não interfere, não interfere. Não vai nem diminuir nem somar. Não vai fazer diferença nenhuma. É 5 e pronto a velocidade, entendeu? Então tem que fazer 2000 dividido por 5, só isso, né? Bem, só isso. Para encontrar o tempo é só isso. Deu 400. Segundos. Uhum. Agora sim. Quando tiver uma questão como essa, não soma, nem subtrai a correnteza. Não tem nada a ver a correnteza. Ela não interfere. Tá. Agora, então, o tempo que o barco demora para descer não é 250, né? É esse valor que você acabou de encontrar aí. Beleza? Não foi 250, né? Foi quanto mesmo? 400. Isso. Ahn, agora, a 3. O tempo de subida é inferior a 16 minutos. Daí tu tem que ver se esses 400 segundos é menos que 16 minutos. Quanto que é 400 segundos? Para tu saber quantos minutos é, só... Bem, faz aí. Dividido por Isso, 60. isso aí. Seis vírgula 666. Isso, que é menos de 16, né? Uhum. E 4. A velocidade resultante do barco na subida é 5 metros por segundo. A resultante é a soma da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Note que aqui ele não está falando nada sobre tempo. Então não tem nada a ver com o primeiro afirmação aqui. Aqui a afirmação fala sobre o tempo. Então, no caso da 4, você tem que somar os dois vetores, tá bom? O vetor correnteza e o vetor do barco. Como a correnteza é para a direita e o barco é para cima, eles são vetores perpendiculares. Cada um Uhum. está numa direção. Então a gente faz o teorema de Pitágoras, lembra? A resultante vai ser o que vai sair do teorema de Pitágoras.
Aí eu fiz raiz quadrada de 34, que deu 5,8. Raiz quadrada de 34 deu 5,8. É. 9 ao quadrado. 9 mais 25 dá 34. Beleza, certinho. Agora ele está falando da velocidade resultante do barco na descida. Bem, na subida, na descida, vai dar a mesma. Então, não é, né? É a que você encontrou lá. Beleza? Uhum. Muito bem. Tem mais alguma dúvida? Acho que não. Beleza. Então tá. Minhas dicas para amanhã na hora da prova, né? Ler tudo primeiro. Primeiro para controlar a ansiedade, né? Para sair aquela vontade de já ir resolvendo as coisas. Ler tudo. Começa pela mais fácil, porque teu cérebro inconsciente vai pensar nas mais difíceis. Eu falei sobre isso para ti ontem. Não. Bem, o cérebro, eu faço isso, eu falo isso porque eu ajudo gente que quer passar em medicina, essas coisas aí, eu sei que isso funciona. O cérebro, ele funciona bem interessantemente, assim, quando ele vê um problema, ele tenta resolver o problema. Então, se você, no começo da prova, lê as questões e dá uma breve pensadinha em cada uma, eu acho que tem que fazer desse jeito e tal, mesmo que tu não saiba fazer, o teu cérebro vai tentar buscar a resposta daquilo, lembrando das coisas que a gente conversou, do que tu estudou, etc. Daí, se tu começar pela mais fácil, o teu cérebro inconsciente vai tentar resolver a mais difícil. Eu garanto pra você que isso aconteceu já com você na sua vida. Já não aconteceu de você estar conversando com uma pessoa e você está tentando lembrar de uma palavra e a palavra não aparece, tá na ponta da língua e não sai? Já aconteceu isso? Uhum. Pois é. Daí tudo bem, passou esse momento, você foi fazer outra coisa, voltou para casa e tudo mais. E do nada, quando você já nem estava mais pensando nesse problema, a resposta da palavra veio. A palavra apareceu do nada na tua cabeça. Já aconteceu isso? Já. Pois é. É o teu cérebro consciente tentando resolver aquele problema, né? O cérebro leva muito a sério esse tipo de coisa. Então, faça isso. Use isso a seu favor. Lê todas as questões primeiro para ele já ir pensando nas respostas daquelas que você não estiver fazendo. Beleza? Uhum. Isso funciona. Isso aí é nota 10 para quem aprende bem a usar essa técnica aí. Então tá bom. Qualquer coisa é só mandar aí que eu te ajudo, hein? Tá. Tomara que a gente faça umas aulinhas semanalmente aí para se aproveitar melhor o tempo em sala e não ficar patinando, né, em detalhezinhos assim nos teus estudos para conseguir fazer tudo bem rapidão, beleza? Beleza. Beleza. Boa noite, boa sorte amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.